hoje o foco, pessoal, né, a gente comentou mesmo, isso é o PLP 108 de 2024, né, o projeto de lei complementar. E para poder já começar, para a gente não perder muito tempo, já vou levar para o Francelino a questão. Francelino, no PLP, ele institui o comitê gestor, né, sobre o imposto sobre o IBS. Né? Você poderia já nos falar como irá funcionar esse comitê e na prática, né? Porque às vezes a gente ouve muita teoria em relação a esse comitê gestor. Mas na prática, como de fato ele vai funcionar? Bom, a gente tem que ficar muito feliz porque vai ter um comitê gestor. Porque até então, naquele podcast que nós tivemos aqui, a ideia era um conselho federativo, uma entidade super poderosa, a gente precisa relembrar disso, que iria usurpar as funções dos entes federados, dos estados e municípios. E, inclusive, iria esvaziar atribuições do Senado Federal. E a FENAFIS foi uma das primeiras entidades a criticar o Conselho Federativo, a ir ao debate no Senado, na Câmara, e nós conseguimos contribuir para o que eu poderia dizer, a desidratação, não, o fim da ideia do Conselho Federativo, mantendo a autonomia dos respectivos entes federados. Foi uma grande vitória da FENAFISCO e também do parlamento e também da população, porque seria inconcebível a transferência de tamanho poder dos entes federados para uma entidade que sequer foi prevista no Pacto Federativo de 88, o Pacto Social. Então, primeira questão. Então, temos que agradecer muito a fulminação dessa entidade etérea que iria surgir, superpoderosa, e sim, aí sim, a instituição do Comitê Gestor, que vai ter, entre as atribuições, a coordenação de diversas atividades que hoje são efetuadas pelos respectivos entes federados. Então, por exemplo, o julgamento administrativo tributário vai se dar no comitê gestor. A coordenação da fiscalização no comitê gestor. A arrecadação, o controle no comitê gestor. A uniformização de procedimentos no comitê gestor. O comitê gestor, inclusive a arrecadação. O comitê gestor é uma entidade muito forte, que vai ter recursos próprios, ela é financiada com parte, inclusive, do IBS, mas esse modelo adotado de reforma tributária sobre o consumo, eu gosto muito de frisar isso, que não foi uma ampla reforma tributária, o sistema não foi modificado, foi simplificado e mudou sim a competência dos tributos indiretos, concentrando aí no IBS, sendo absolvidos 5 tributos, 5 impostos, tributos, que eu estou dizendo, na ótica acadêmica, acredito que foi uma mudança inconstitucional, porque mexe com o poder de tributar de cada ente federado e que foi o nosso pacto social. Em tese, uma mudança dessa envergadura só poderia acontecer com a nova Constituinte. Mas foi uma opção adotada, mas como eu participo da área acadêmica, eu não posso deixar de frisar que a adoção desse modelo foi uma adoção que, materialmente falando, ela de fato arranha um pouco o pacto federativo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se as balizas constitucionais que nós temos passam a ser ultrapassadas, aqueles marcos, a gente corre um grande risco de mais à frente, por questões de concepção econômica ou política, nós, de fato, ultrapassarmos a fronteira do que não poderia ser ultrapassada, que são os marcos legais de uma Constituição Federal. Mas foi feito esse pacto de uma forma um pouco sui generis e estamos aí com a reforma tributária sobre o consumo. Então, haverá uma concentração do comitê gestor, não poderia ser diferente, de algumas atividades que nós temos até então nos estados e municípios. Um dos pontos que chamam a atenção, e mais à frente a gente vai poder conversar um pouco mais, é até que ponto essa coordenação não irá interferir na autonomia dos respectivos entes. Mas também não poderemos pensar em algo tão distante no sentido de como nós iremos definir qual ente federado vai fiscalizar tal ou qual empresa. Por exemplo, a gente tem em Vila Velha, uma empresa daqui sediada vai ser o Estado, né, O do Espírito município. Santo, ou vai ser o município. Em Vitória, o Estado ou o município. Como é que vão se dar isso? Nós teremos aí na fiscalização o que se chama no direito do juiz prevento, no caso, aquele juiz que tem conhecimento do fato, onde a ação bateu, ele a partir de então começa a ter todas aquelas ações decorrentes daquele processo específico. No caso disso, no momento que a gente inicia a fiscalização na empresa A,
e for o Estado ou for o município, ele passa a ser o detentor daquela ação até o final da ação, e se vier uma nova ação em relação àquela empresa, aquele município, aquele ente já estaria de pronto sendo o mais indicado para continuar as ações decorrentes daquela e as futuras? A gente Tem não tem uma sabe ainda. interrogação aí, né? Porque assim, tem algumas cidades, você citou a Vila Velha, onde a gente está fazendo essa gravação aqui no Espírito Santo, que tem auditores fiscais, né, municipais. E tem esse impasse em relação aos auditores fiscais do Estado do Espírito Santo, né? Hoje os auditores de Vila Velha, eles fiscalizam o ISS, né? Não vai, o ISS vai deixar de existir, vem o IBS, que é a mistura do ICMS e do ISS. Como vai ficar essa questão? Esse eu acho que é o ponto mais para a gente, do fisco, mais complexa de se determinar. No momento, a gente não se sabe isso ainda, né? Não, não sabemos. Uma certeza nós já temos. Nas secretarias de Fazenda ou de Tributação, nós fazíamos a legislação tributária. Quando digo que nós fazíamos, é que na Secretaria de Fazenda era construídas as ideias de mudança dessa legislação. Então, nós temos setores, aqui também tem, que são colegas com uma expertise imensa e que são responsáveis, de acordo com a política tributária, de fazer as respectivas adequações, sugestões de adequações para ir ao parlamento. Esse setor vai existir? Praticamente ele deixa de existir, porque esse processo vai se dar todo lá no comitê gestor. Os julgamentos administrativos e tributários são feitos também de forma muito parecida. E Pernambuco era o único estado que só tinha julgadores de carreira. A partir de então, os julgamentos se darão no comitê gestor. Todos estarão vinculados ao comitê gestor e não mais ao Estado. A arrecadação que era feita aqui também é deslocada para lá. O controle vai ser feito no comitê gestor. E a coordenação da fiscalização também. Então, as perguntas que a gente vai ter, vamos ter logo mais, é o seguinte: o que é que nós iremos fazer? É isso aí. É uma mudança de paradigma muito significativa. Eu não tenho dúvida que tem muito o que fazer, não tenho a menor dúvida. Mas que vai demandar uma visão um pouco diferente de todos nós que fazemos parte do fisco.